Tudo o que você precisa saber sobre a cirurgia de catarata. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, o canal mais completo sobre retina de todo o YouTube. No dia de hoje eu vou falar sobre esta cirurgia que é tão realizada e tão importante, que é a cirurgia de catarata, uma cirurgia que é feita com anestesia local, então pode parecer uma cirurgia simples, mas é na verdade uma cirurgia extremamente complexa e delicada, mas que graças à tecnologia, graças à evolução da técnica cirúrgica, ao treinamento dos cirurgiões, nas últimas décadas, a cirurgia de catarata tornou-se uma das cirurgias mais seguras e eficientes de toda a medicina, levando a uma taxa de sucesso acima de 90%. Mas como qualquer cirurgia, existem muitos detalhes envolvidos, desde o preparo, o transoperatório, o que o médico vai fazer ali dentro, como vai ser o cuidado, quais são as complicações que podem acontecer e, no caso da catarata em especial, quais são os tipos de lentes intraoculares que podem ser implantadas. Então, se você vai operar catarata, preste muita atenção neste vídeo. Se você conhece alguém que vai passar pela cirurgia, encaminhe para que ela fique bem atenta a todos os detalhes. Vamos começar sobre o pré-operatório. É claro, aquilo que vem antes da cirurgia. É muito importante ter alguns cuidados. Geralmente nós orientamos a utilização de dois tipos diferentes de colírios, aqueles que contêm antibiótico e também com anti-inflamatório. Isto teoricamente ajuda a reduzir a taxa de complicações como infecções e inflamações após a cirurgia. Também ajudam a manter a pupila dilatada para que a cirurgia possa ser feita de maneira mais tranquila. Não esqueça também no pré-operatório a questão do jejum, que geralmente é cerca de 8 horas, 6 horas sem água e 8 horas sem nenhum tipo de comida e nem chiclete. Antes da cirurgia também existe um detalhe que é extremamente importante, talvez o mais polêmico, porque hoje em dia existe uma gama muito grande, que é a escolha da lente intraocular. Inclusive estou fazendo um outro vídeo focado somente em lentes intraoculares para que você entenda os tipos de lentes intraoculares. Você tem que assistir também outro vídeo, mas para resumir, hoje em dia não existe mais aquela história apenas de uma lente importada e uma lente nacional, mas sim existe uma gama muito grande de lentes intraoculares voltadas a corrigir não apenas a catarata, mas também o grau do paciente. Então é importante escolher a lente correta para que você tenha o melhor resultado possível. Por exemplo, se você tem astigmatismo, provavelmente você vai ter que colocar uma lente tórica, que é uma lente especial para reduzir o grau do astigmatismo. Se você faz mais atividades de perto do que de longe, do que dirigir, possivelmente uma lente trifocal ou bifocal vai ser a mais indicada para o seu caso. Se você quer independência dos óculos, mas precisa muito dirigir, principalmente de noite, e não precisa olhar coisas tão de perto, talvez uma lente de foco estendido seja a mais recomendada. Outras lentes muito boas, como por exemplo as monofocais plus, dão uma certa independência do óculos, mas não tanto quanto a trifocal e a foco estendido. E existem também as lentes asféricas, que ajudam a corrigir aberrações esféricas. Existem muitos detalhes envolvidos em relação às lentes intraoculares, somente o seu médico pode indicar a lente mais adequada, e inclusive isto depende também de possíveis outras alterações que você tenha no olho. Por exemplo, se você tiver algum problema na retina ou na córnea, dificilmente vai ser indicada uma lente trifocal, mas pode ser optada, por exemplo, por uma lente de foco estendido. A anestesia de cirurgia varia conforme a preferência de cada cirurgião, podendo ser do tipo tópico, que é apenas com gotinhas, ser bloqueio peribulbar ou retrobulbar, que é uma injeção ao redor e atrás do olho para deixar o olho mais paralisado. Pode ser também do tipo subtenoniano, onde é feita uma aplicaçãozinha leve de anestésico na parte branca do olho, e em casos mais especiais, talvez alguma pessoa que não consiga colaborar, até uma anestesia geral, mas a geral não é muito utilizada. A escolha da anestesia geralmente depende mais da opção do cirurgião, mas o paciente, conforme sua preferência, também pode discutir esse assunto com o médico. Independente do tipo de anestesia, geralmente a cirurgia é ambulatorial, ou seja, você vai fazer a cirurgia e logo após vai para casa, seja com o olho tapado com o curativo ou apenas com um plástico protegendo. De qualquer forma, o curativo geralmente é removido nas primeiras 24 horas, muitas vezes até
poucas horas após a cirurgia. E isso é muito importante porque após a remoção do curativo é necessário recomeçar a utilizar os colírios. Então, logo após ali o olho já estar abrindo, você vai retomar os colírios. Muitas vezes são colírios parecidos com os do pré-operatório, mas é necessário fazer toda uma escala para ir reduzindo aos pouquinhos. E aí isto inclui colírios de corticoide, de antibiótico e de anti-inflamatório, que o médico vai fazer uma escala, um esquema para que você possa usar da forma correta, o que ajuda muito na recuperação da cirurgia e ajuda a evitar complicações. É necessário nos primeiros dias após a cirurgia da catarata fazer repouso. Felizmente não precisa ser um repouso absoluto, você não precisa ficar de cama após a cirurgia de catarata, mas deve evitar exageros, por exemplo, exercícios físicos, principalmente coisas que coloquem o seu olho em risco, não vai se meter em alguma confusão, não vai levar alguma pancada, não faça força em excesso, não vai querer pegar coisas pesadas que estão no chão, não deixe também entrar água contaminada dentro do olho, então até, por exemplo, esportes que envolvam entrar em uma piscina ou entrar no mar, o ideal é esperar um mês para voltar a praticá-los e coisas como, por exemplo, caminhadas a partir de uma semana, musculação 15 dias, isto depende da preferência de cada cirurgião. Então ouça o que o seu médico está dizendo, mas isto aqui é apenas um manual geral para que você entenda mais ou menos como se comportar e se daqui a pouco bater o esquecimento, dê uma olhada neste vídeo para que você entenda. Então, se você chegou até aqui, já aproveite para inscrever-se e mandar este vídeo para aquele seu amigo que vai operar catarata. Uma outra coisa muito importante que você tem que saber é que mesmo tomando todos os cuidados, existe uma taxa de complicações na cirurgia de catarata, como em qualquer outra cirurgia. Felizmente, como eu disse antes, a cirurgia de catarata é muito segura, então a taxa de complicações geralmente não passa de 1%. Quando nós falamos complicação, alguma coisa mais grave, como por exemplo uma endoftalmite, que é uma infecção dentro do olho, a taxa é de 1 para cada 1000, mas é importante que você conheça os sintomas, porque se isso estiver acontecendo, quanto antes for iniciado o tratamento, melhor o resultado. Então, assim, se você estava bem, já estava se recuperando e ali 2, 3, 4 dias após a cirurgia de catarata, às vezes até um pouco depois, começou a ficar com o olho dolorido, inchado, vermelho, visão embaçada, moscas volantes, você pode estar frente a uma infecção, então busque atendimento médico quanto antes para que o tratamento seja iniciado de forma correta o mais breve possível. Se esta irritação começou antes ali, logo no primeiro ou segundo dia, pode ser algum problema mais inflamatório, chamado de TAS, que é a síndrome tóxica do segmento anterior. Não é muito comum também, mas busque atendimento. É necessário às vezes reforçar a quantidade de colírios anti-inflamatórios com corticoide para resolver o problema. Outras complicações também graves que giram em torno de 1%, às vezes não é possível remover toda a catarata na primeira cirurgia, fica algum fragmento, às vezes por causa de alguma fragilidade da cápsula, por exemplo, ou da zônula, algum pedacinho de catarata cai lá para trás do vítreo. Se for um pedaço pequeno, pode não dar nada. Se for um pedaço maior, pode ser necessária uma cirurgia de vitrectomia para remover aquele pedacinho que ficou ali. Às vezes o suporte da cápsula não está legal, então foi planejado colocar uma lente trifocal, uma lente especial, e pode ser em alguns casos necessário trocar o tipo de lente que foi planejado. Então, independente do tipo de lente ou do tipo de anestesia, é importante você ter uma noção básica das possíveis complicações, até para que, se você esteja com algum sintoma estranho, busque o atendimento, converse com o seu médico para tratar da melhor forma possível. Mas, como eu disse, a cirurgia de catarata avançou muito nos últimos anos. A facoemulsificação, que é esta cirurgia moderna, faz um microcorte de pouco mais de 2 milímetros, nós aspiramos a catarata e lá dentro do olho implantamos a lente intraocular. E com isto nós conseguimos a melhora na grande maioria dos casos. Então, apenas lembrando, catarata não é nenhuma pelezinha que cresce na parte da frente do olho, é quando o nosso cristalino, que é a lente intraocular, deixa de ser transparente, bonitinho e fica meio opaco, aqui uma catarata cortical anterior, por exemplo. Nós vamos lá, um microcorte, aspiramos e colocamos a lente dentro do olho. A catarata mais comum é a senil, que acontece depois de uma certa idade, mas pessoas jovens podem ter também catarata. Por incrível que pareça, crianças podem ter catarata, nenês podem nascer com catarata, que é a catarata congênita. Às vezes pessoas jovens têm problemas como, por exemplo, a diabetes, que acelera a catarata, podem ter uveíte, que é uma inflamação dentro do olho, também pode causar catarata, e principalmente traumatismos. Às vezes a pessoa bateu o olho e aí sim, de uma hora para outra, uma pessoa que tinha um olho 100% saudável pode acabar
tendo uma catarata traumática. Inclusive a cirurgia da catarata é um pouco mais trabalhosa se for traumática ou se houver alguma outra doença associada, como uma uveiite, por exemplo. Aproveite para compartilhar este vídeo com aquela pessoa que tem catarata, deixe comentários sobre as dúvidas que você tem e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.